Questão 18. Em uma operação de combate à seca do Nordeste foram utilizados 35 caminhões com capacidade para armazenar 13 mil litros de água cada um. Se para a mesma operação fossem utilizados apenas caminhões com capacidade para 7 milhões de mililitros de água cada, então seria necessária uma quantidade diferente de caminhões. Em relação à diferença entre a quantidade de caminhões nas duas situações, independente de suas capacidades, é correto afirmar que se trata de um número que é... Bom, vamos lá. Nessa questão tem uma atividade no combate à seca nordestina e são utilizados 35 caminhões de 13 mil litros de capacidade cada um. Aí a questão diz o seguinte: se fossem, então é uma questão, essa parte é hipotética, né? Se fossem utilizados caminhões com capacidade de 700 milhões de ml, de mililitros, quantos caminhões seriam necessários para levando a mesma quantidade de água, certo? E ele pergunta a respeito da diferença entre o caminhão da situação hipotética e a situação de fato, a que realmente aconteceu. E ele pede para a gente calcular essa diferença entre os caminhões com capacidade de quantos seriam para levando essa mesma quantidade, só que em cada um cabendo 7 milhões de mililitros, essa quantia de caminhões menos os 35 caminhões. Ele pergunta se esse número é um número ímpar, que a gente encontrar como resposta, se é o antecessor de um par. Ora, naturalmente a gente já vê que a A e a B estão erradas, porque o antecessor de um número par é um ímpar. Então, digamos, se a A tivesse correta, a B também estaria, e reciprocamente. Então essa naturalmente é falsa e essa também, porque o antecessor de um par é um ímpar, certo? Então eu teria que marcar A e B como corretos, então esse é falso. Então restou aqui a gente saber se o número que a gente achar aqui será um consecutivo de um número primo, será um múltiplo de 12, será um divisor de 6. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, aqui está em litros e aqui está em mililitros. Vamos transformar essa unidade para litro, porque a gente vai trabalhar com quantia menor, de um número menor. 7 milhões, um número muito grande, né? 7 milhões de litros, aqui 13 mil litros. Então vamos, qual é a escala? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então eu estou no mililitro para chegar no litro, certo? Ora, eu ando 1, 2, 3. Então eu tenho que dividir aqui por 1000, certo? Eu tenho que dividir por 10 3 vezes. Ou eu posso fazer aquele caso que a maioria dos alunos tem preferido. Cadê a vírgula aqui? Não tem vírgula. Coloca ela no final. Ora, eu tenho que fazer a vírgula percorrer esse mesmo caminho. 1, 2, 3. A vírgula parou. Não é 7 mil, é 7 milhões, certo? A vírgula está aqui. Percorre 1, 2, 3. Então parou aqui. Apaga o caminho. Apaga a vírgula onde ela estava. Apaga isso aqui porque não faz sentido zeros depois da vírgula. Apaga a própria vírgula, que não tem sentido terminar. Então 7 milhões de mililitros são 7 mil litros, certo? Então o que ocorre? A quantia de caminhões que vezes 7 mil será igual a 35 vezes 13 mil, certo? Ora, então o que eu faço aqui? Divido. Então vai ficar Q igual a 35 vezes 13 sobre 7, certo? Mas 35 não é 5 vezes 7? É. Então 35 dividido por 7 sobram 5. Ora, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 10, 50. Os caminhões, nessa opção em que cada um deles cabe 7 milhões de mililitros ou 7 mililitros, eu necessito de 65 caminhões, certo? Então, 65 menos 35 vai dar 30 caminhões. É um número ímpar? Não.
Então a gente até sabia que é um número par, né? Porque já que não é essa nem essa, tem que ser par. É um consecutivo, é o número que vem depois, imediatamente depois de um primo? Sim, né? Porque antes do 30, quem é? É o 29. O 29 é primo? Sim. Então, resposta correta, letra C. É um múltiplo de 12? Não, não é um múltiplo de 12, porque 30 não é divisível por 4. Certo? É por 3, mas não é por 4. É um divisor de 6? Não. Ele é divisível por 6, mas o 30 não dá para dividir o 6. O 30 é maior que o 6, certo? Então, resposta correta, letra C.